Boa noite a todos. Vamos iniciar o nosso estudo dessa semana, aproveitando as energias desse ambiente, entrando em sintonia com a espiritualidade. Não é somente no passe ou no atendimento que a gente recebe esse auxílio. A partir do momento que a gente está aqui nesse ambiente, a espiritualidade também já está trabalhando e facilita se a gente se colocar numa posição receptiva, estar em sintonia com o ambiente, se desligar um pouquinho lá de fora, deixar as tensões e preocupações do dia para uma hora que a gente puder resolvê-las. Então, nesse propósito de termos uma noite agradável, vibrando uma prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. O vídeo desta semana do Amigos da Luz fala sobre a gente estar no aqui e agora, vivendo o presente, conectado com o que a gente está vivendo e não vivendo o passado ou o futuro. Quer saber? Somos duas amigas tomando café. Oi? Somos duas amigas tomando café. É isso que está acontecendo agora. É? Por quê? Porque a gente gosta de café? Não, por que você tá falando isso? Isso o quê? Que somos duas amigas tomando café. Porque é o que está acontecendo agora. Tem que dizer, gente, não é uma coisa óbvia. Nem sempre. Você já reparou que tá cheio de gente vivendo no futuro, ou então vivendo no passado, mas quase nunca no presente? O que tu tá falando? Que agora, nesse minuto, o que tá acontecendo aqui, nós somos duas amigas tomando café. Ih, tá pura não, hein? Toma esse café, tá precisando. Não, é sério. Tá todo mundo muito ansioso. O corpo tá no presente, mas a cabeça tá no amanhã, no que vai fazer depois. Ou no passado, remoendo alguma coisa que não foi bem ontem. É, verdade. Tem muita gente assim mesmo. Epidemia de ansiedade. Mas o presente é o único lugar que dá pra viver. As coisas acontecem no agora. É aqui que a gente faz. E eu tenho que aproveitar sua companhia agora que você tá aqui. Porque amanhã vai ser só uma lembrança. Você acha que é por isso que a gente faz tanta selfie? Pra gente pegar um pedacinho do agora e congelar pra mais tarde. Isso e os filtros. Eu fico me policiando pra não perder o agora de vista. Fico atenta a tudo. Vigiar pra não viajar. Ah, mas eu já sou super atenta a tudo. Ó, um olho no peixe, outro no gato. Não perco nada. O que importa, nesse momento, aqui, agora, é que nós somos duas amigas atentas tomando um café. Fechar. Então é fácil da gente se perder nisso, né? É fácil a gente estar falando, mas realmente botar em prática exige bastante da nossa energia, da nossa atenção. Esse nosso estudo aqui, ele tem o objetivo da gente entender o que a gente vai encontrar quando buscar um atendimento. Geralmente quem busca uma casa espiritualista, espírita, está buscando auxílio para alguma dificuldade. E a maioria desses auxílios acabam num atendimento de captação, de apometria, um atendimento espiritual, que visa trabalhar esses aspectos energéticos que podem estar atrapalhando a nossa vida hoje. Então o objetivo é que a gente entenda, quando a gente chegue lá no atendimento, que a gente saiba o que esperar, né? Qual a nossa participação, o que o grupo pode fazer pela gente. Aí fica mais fácil, a gente não chega com medo num grupo de atendimento, né? Já entende mais ou menos o que vai acontecer ali.
Então, o objetivo é que a gente entenda as leis universais que nos regem. Sem entender essas leis, eu não vou entender por que eu tenho essas dificuldades, porque isso está acontecendo comigo. Então, quando eu entendo as regras da vida, fica mais fácil de eu lidar com a vida. Mesmo algo que me incomode, eu sei o porquê daquilo, a razão daquilo, o que fazer para melhorar aquela situação. Então, mesmo que a gente não tenha uma vida maravilhosa, a gente tem ela sob controle, ou maior controle do que até então, que a gente não entendia muita coisa que acontecia com a gente, né? E conhecendo as leis, acontece algo muito interessante. A gente vai avaliar a nossa conduta e vai ver que tem muitas coisas que a gente estava fazendo que nos causavam dificuldades. Por não saber que aquilo era prejudicial, a gente acabava fazendo. E isso exige uma mudança. Então, esses aspectos a gente precisa mudar. Senão, não tem jeito, né? Se eu não fizer a minha parte, o atendimento lá, a espiritualidade não vai fazer milagre. E quando essa mudança é mais difícil de botar em prática, mesmo que a gente quer, que a gente se empenhe nisso, a gente não consegue mudar, aí sim a gente busca o atendimento, que é essa orientação das influências psíquicas e espirituais e energéticas que dificultam essa mudança. Então, é um encontro de estudo, podem perguntar à vontade. Quem tiver objetivo de buscar um atendimento, precisa fazer uma ficha de atendimento fraterno. Pode se informar lá na secretaria, tá? Precisa dessa ficha para que seja agendado o atendimento. Esse texto aqui eu encontrei hoje, no final da leitura de um livro, muito interessante. Porque esse projeto de estudo aqui veio da observação de que as pessoas que buscavam atendimento aqui na casa, em outras também ligadas a atendimento de apometria e captação, que as pessoas eram atendidas, recebiam auxílio, mas dali a algum tempo, 1 ano, 2 anos, 6 meses, estavam de volta com o mesmo problema. Isso a gente observou porque a ficha ficava ali na secretaria, né? Então ela vinha com um relato parecido com o que tinha antes no atendimento anterior. Então o atendimento não estava sendo efetivo, foi paliativo. A pessoa melhorou um pouco e dali a um tempo voltou a ter a mesma dificuldade. Então isso não é bom nem para o grupo, porque está despendendo tempo ali para atender uma pessoa e a pessoa também está ali e não vai receber um atendimento efetivo. Não vai resolver o problema dela. Então, esse estudo visou com que a pessoa entenda o porquê dela estar com essa dificuldade e o que ela também deve fazer além do atendimento, para que resolva essa situação. E nesse livro, A Dança das Energias, é um livro de Curitiba, do Centro Espírita Luz da Caridade. No capítulo 11, Eficácia do Tratamento Energético, fala sobre um engenheiro, esse George Meek, americano, em busca de explicações científicas, desenvolveu pesquisas por 10 anos em vários países, culminando com a publicação do livro As Curas Paranormais. E nessa busca dele, dessas respostas, né, ao investigar a participação dos pacientes na sua própria cura, o autor relata que em suas pesquisas nas Filipinas, observou que as casas de cura que realizavam uma palestra prévia ao tratamento, explicando os fundamentos desse tipo de terapia, alcançavam 30% a mais de sucesso quando comparadas àquelas que não tinham essa atividade. Esse fato, segundo Meek, é explicado pelo estado de relaxamento no qual o paciente entra, por estar bem informado, abrindo, desta forma, seu campo energético vibratório, que favorecerá a absorção das energias. Ao fazer um acompanhamento dos pacientes que obtiveram curas, observou que aqueles que fizeram mudanças, então aqui é outro aspecto, né? Aqui aqueles que tinham essa palestra de esclarecimento antes, tinham um benefício maior, porque não entravam com bloqueio. Isso a gente notava muito nos atendimentos de apometria. A pessoa entrava no atendimento, sentava ali, você tentava acessar a causa daquilo e a própria pessoa estava se bloqueando. Ela tinha um medo do que podia acontecer ali. E depois desses atendimentos isso diminuiu bastante.
E o segundo ponto é das pessoas que, após obtiverem o auxílio no atendimento, observou que aqueles que fizeram mudanças significativas em suas vidas após a cura tiveram menos recidivas quando comparado com os que voltavam à mesma rotina. Então, se a pessoa vem buscar um atendimento, mas não faz nenhuma mudança, muito provavelmente ela vai voltar até aquela dificuldade. Por isso, o esclarecimento, entender por que a gente chegou nesse ponto e o que a gente deve fazer para evitar chegar lá de novo. Essa observação mostra a importância da mudança do comportamento influenciando o meio celular através da força mental após uma doença, a fim de se evitar que as células voltem a vibrar na tecla do desequilíbrio, fruto dos pensamentos e comportamentos equivocados. Pode-se concluir que no tratamento convencional de uma doença, o paciente é um agente passivo. Então, no tratamento da medicina alopática, né, ele vai tomar o medicamento e aguardar o resultado. Não vai fazer nada, só vai esperar o remédio fazer efeito. Na terapia energética, ele é ativo, ou pelo menos deve ser ativo, e deve participar do seu tratamento através da vontade, da fé, das mudanças de valores mentais, com possibilidades de uma cura completa. Então não vai ser mais paliativo. Então eu só trouxe isso aqui para reforçar o objetivo desse nosso estudo aqui. Também foi observado em mais locais do mundo. Então quais são essas leis universais? A lei de causa e efeito é a principal delas. É o amar ao próximo como a si mesmo. É o fazer ao outro o que gostaria que o outro me fizesse. É causa e efeito. Tudo que eu faço para o outro, aquilo vai voltar para mim. Por isso, ama o próximo como a ti mesmo, porque tu vai estar no lugar do próximo. E vai ser tratado da mesma forma. Muito provavelmente não nesta vida, numa outra. Por isso a gente não entende o que acontece com a gente. Por isso que, por ignorar isto, a gente culpa Deus pelo nosso infortúnio. E quando a gente vai investigar a história evolutiva, a gente encontra a causa lá. A gente fez exatamente a mesma coisa para o outro. E agora o outro está devolvendo para a gente. Lá no passado, a gente passou a perna nos outros, tirando vantagem dos outros. Hoje, esses outros têm condições de tirar vantagem da gente e nos passam a perna. E a gente diz que é azarado, ou diz que é inocente e as pessoas se aproveitam da nossa bondade. Mas nada acontece com a gente se não tiver um motivo lá no passado. Não existe injustiça. Pode ser que a gente não entenda o porquê, mas tem uma resposta para tudo que acontece na nossa vida. E essa lei está no princípio de todas as grandes religiões, né? As orientais, as ocidentais, as de origem judaica. Então é essa a ideia, né? Não faças aos outros aquilo que se a ti fosse feito, causar-te a dor. Causa e efeito. Cuida com o que tu faz, porque vai voltar para ti. As leis do psiquismo. Como funciona o meu psiquismo? Por que eu tenho essas emoções, essas reações? Por que eu me sinto desse jeito frente a tais situações? Então isso está muito no início do estudo. E é um universo que a gente tem ainda para desvendar e pesquisar nesse campo. Mas a gente já sabe bastante coisa, tem algumas dicas que auxiliam a gente a já lidar com essa problemática. Lei de sintonia vibratória. Tudo o que eu vibro, eu vou atrair situações semelhantes. Tudo o que eu estou pensando, eu afeto o que está ao meu redor. E vou atrair situações de acordo com o que eu estou vibrando. Então vamos dar um exemplo aqui de desejos mentais. Se eu tenho uma aspiração, digamos, a curar uma doença que eu tenho, eu vou atrair mais doença. Porque o universo entende que eu quero curar doença. E eu só vou curar doenças se eu tiver doenças. Então tem que mudar o meu pensamento. Tem que mentalizar eu ter uma saúde completa. Se eu pedir para pagar dívida, o universo vai mandar dívida. Eu quero pagar dívida, então ele atende. Eu pedi e obtereis lá do Evangelho. Então eu tenho que mentalizar o seguinte: eu quero ter uma saúde financeira. Então isso é no campo mental.
no campo vibratório, por exemplo. Eu estou lá em casa fazendo uma refeição. E nesta refeição, eu estou com raiva de alguma situação ou de alguém. Essa minha raiva vai impregnar todo o alimento. Mesmo que eu comprei um alimento orgânico, saudável, eu vou transformar aquele alimento saudável num veneno. Então, olha a importância da nossa conduta emocional, né? O que a gente está se permitindo sentir. Contam os espíritos, relatos de outros orbes, que as pessoas, não foi até aqui, foi em uma era antes da nossa aqui, se eu não me engano, na Atlântida. As pessoas que estavam ligadas à cozinha, a manipular o alimento, desde a plantação até o preparo final, eram selecionadas, não podia ser qualquer pessoa. Eram pessoas selecionadas que tinham um equilíbrio emocional, para que elas não contaminassem o alimento. E a gente nem se dá conta disso, né? Nem simplesmente faz de qualquer jeito e vai... Também a gente está tão contaminado que aquele pouco a mais ali não influencia muito, né? A gente precisa mudar muito a nossa atitude. E o contrário também é verdadeiro. Se você não tiver condições de ter acesso a um alimento orgânico, mesmo que foi cultivado com agrotóxicos, se você, no preparo desse alimento, estiver em agradecimento ao universo por ter aquele alimento ali, para você alimentar a si e a sua família, ou outras pessoas, esse sentimento de gratidão, por ser uma energia vibratória, ele entra nas ligações subatômicas e desfaz ali alguma ligação e aquele alimento deixa de ser prejudicial. Ele quebra ali uma ligação subatômica do agrotóxico e ele deixa de ser prejudicial. Então nós somos deuses. Jesus falou, sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. E ele já fez muita coisa, e ele ainda diz, e muito mais. E a gente usa esse poder à revelia. E por não saber que tem esse poder, fica causando dificuldades. As pessoas chegam e perguntam, como é que você está? Mais ou menos. Vou levando. Você está criando o teu futuro. O teu futuro vai ser mais ou menos. Você vai só levando ele. Nós temos um poder mental. E a gente está criando dificuldades por não saber que temos esse poder nas mãos. Esse aqui é um exemplo da lei de sintonia vibratória, né, dos sentimentos, né? Masaru Emoto, um pesquisador japonês, teve essa intuição de que as emoções podem ser transmitidas para a água, que é um veículo de transmissão de energias também. Então ele colocou a mesma água em frascos diferentes, em contato com vibrações diferentes. E a água, ao se congelar, ela começa a formar cristais de gelo. Então ele conseguiu, com a máquina de fotográfica, né, conseguiu fotografar essa cristalização. Então olha a diferença, né, de um sentimento de gratidão e de ódio, né? O ódio nem chega a formar cristais, né? Fica uma massa amorfa aqui, né? E nós somos 70% água. Então, no acesso de raiva, olha o que você está fazendo para você. Vai atingir o outro que é o objeto da tua raiva também, mas você é o principal prejudicado. Você é o mais prejudicado por essa vibração de raiva do que no outro. No outro chega uma parte, em você está a fonte disso tudo. Daí a gente recebe a notícia que está com câncer e acha que é o Deus que é culpado, né? A gente vive de qualquer jeito, não presta atenção no que faz, não segue essas orientações. O Evangelho é um repositório de leis universais, mas por não saber disso a gente nunca botou em prática. A gente não entendia por que amar até os inimigos. Agora a gente está entendendo que o meu inimigo de hoje é alguém que lá no passado eu prejudiquei. Por isso hoje ele pôde ser meu inimigo e conseguiu me atingir. Por isso é minha responsabilidade amá-lo.
E amá-lo não é um sentimento aqui. Amar, segundo a codificação, é ter boa vontade, indulgência e perdão. Chamar alguém, Bruno? Edmir e Verônica. O porquê não julgar, né? Porque a gente está vendo hoje uma pequena parte da caminhada da pessoa. E se eu tivesse talvez vivendo nas mesmas condições dela, estaria fazendo igual, ou até pior. Então não julgue ninguém, porque você não sabe o contexto que está ali. Talvez aquela pessoa que a gente tanto critica, e isso nos incomoda porque está em nós ainda aquele aspecto, aquela pessoa já está em condições de botar em prática para tentar resolver esse aspecto, a gente ainda não. E a gente aponta o dedo dizendo que o outro não é evoluído. Então a gente não tem condição nenhuma de apontar o dedo para ninguém. E o perdoar 70 vezes, 7 vezes também, né? Se a pessoa conseguiu me ofender, é porque eu também a ofendi lá no passado. Então, para me libertar disso, eu preciso perdoar. E a gente não consegue perdoar. E agora a gente sabe que é bom perdoar, mas ainda é difícil. A gente sabe que vai se libertar, mas a gente está perto para querer ver o outro sofrer. E não sabe que a gente está se amarrando naquela pessoa. E daí depois vem e estamos aí casados, né? O casamento é um dos últimos recursos da providência para fazer duas pessoas tentarem se acertar. Então aproveitem essa oportunidade, porque depois disso é vir siamês, né? Grudado no mesmo corpo. Aí não dá de separar, né? Hoje em dia não tem mais isso, os casais já estão se acertando antes dessa situação. E um fato curioso de casais é que quando o casal não consegue separar, você vê os dois lá brigando que nem gato e cachorro, não consegue separar, sempre tem um empecilho. Quer dizer que eles ainda têm condições de resolverem alguma coisa. Quando eles conseguem separar, mesmo que não se dão bem, mas conseguem separar, ou porque resolveram, que é mais raro, ou porque estão criando mais dificuldade do que resolvendo. Aí corta-se essa ligação temporariamente. Não é cortado, é amenizado para que cada um possa seguir o seu caminho, respirar um pouco e se preparar para casar de novo, na outra vida. Então resolvam, porque não é fácil. Essa figura aqui ilustra o nosso psiquismo. Aqui a gente falou em leis do psiquismo, né? Então, por que eu me sinto dessa forma perante o meu pai? Eu não consigo abraçar o meu pai e dar dizer que eu amo, dar um abraço verdadeiro nele. Porque no passado eu estava no tronco e ele estava me chicoteando. Então, toda vez que eu estou perto dele, essa vibração lá do passado aflora em mim e eu não consigo ter um sentimento verdadeiro por ele. E ele hoje está me devolvendo a vida porque lá no passado tirou. Então, quando você resolve, você tira literalmente o escravo lá do tronco, esse sentimento muda. Em um atendimento você resolve isso aqui. Tirou o escravo lá do passado, você vai conseguir mudar esse sentimento que você tem pelo pai, pela mãe, pelo filho. Aqui eu dei exemplo de pai, né? Mas isso é muito forte. Ou situação de corrupção, né? Lá no passado eu era corrupto e hoje em dia todo mundo está se aproveitando de mim. Isso acontece também. Ou a pessoa era corrupta, passava os outros para trás, hoje em dia trabalha com vendas. E nada dá certo. Tudo é promissor, quando chega na hora de fechar dá algum problema. E as pessoas dão para trás, porque na nossa vibração energética, no nosso psiquismo, ainda vibra lá o corrupto. E as pessoas chegam perto e não sentem confiança. Mesmo vendo ali no papel tudo certo, elas não têm a sensação de confiança naquilo e acabam dando para trás. Ou questões de religião também, né? Lá no passado fizemos voto de castidade, né? Isso é um pacto com a divindade. Só que essa freira lá do passado desencarnou, mas nem sabe que o corpo morreu, né? Ainda está presa nesse pacto.
E hoje em dia a mulher não consegue arrumar marido, arrumar namorado sério. Porque ela mesma fez um pacto de castidade. Então, enquanto não resolve, não tira essa memória do passado que está presa nesse pacto, dificilmente as coisas vão dar certo. E esse exemplo aqui eu tratei acho que 2, 3 moças. Em um atendimento resolveu a situação. Vai chover de atendimento para tratar as freiras do passado. Mesma coisa de pobreza também. Fez voto de pobreza no passado, hoje em dia nada da tua saúde financeira funciona. Né? Você é um empecilho teu, não é do universo, não é Deus que não quer que você vá para frente. Você mesmo cria esse auto-boicote. Então precisa resolver, tira esse padre lá do passado, esse religioso do passado que fez o voto de pobreza, tira ele daquela situação, mostra para ele. O atendimento de tudo isso aqui é bem simples. Você tira a pessoa daquela fixação mental, mostra para ela que o corpo morreu, bota ela numa vida anterior, é um comando mental que você dá, que ela consegue acessar, ela já está no campo espiritual, né? Então ela consegue acessar através do corpo mental a memória da vida anterior, e lá ela vai ver a causa do porquê ela viveu daquele jeito. Aqui, que estava no tronco, consegue ver que na vida anterior ele estava chicoteando o pai. Então o exemplo que dei do pai não é que eu sou inocente e o pai é culpado. Os dois são. Um fez para o outro, não tem culpado nem inocente. Então, tira da fixação mental, mostra que o corpo morreu e bota em regressão para ele ver que também já fez algo parecido. Aí traz ele para o momento presente. A partir dali ele não influencia mais negativamente. Não é que você vai apagar isso, não. Isso faz parte de você eternamente, vai fazer parte. Mas quando você tira essa memória dessa situação, ela deixa de vibrar aquela inconformação, aquele sentimento de raiva, de injustiça. E daí ali não nos prejudica mais hoje na nossa caminhada. Perguntas dessa parte inicial? E eu me alonguei bastante, que foi quase todo o nosso tempo hoje. Oi. Com relação a fazer esse atendimento, tirar o que você falou que esquece, né, ou muda, na próxima volta de novo com essa mesma memória, ou essa memória foi tirada nessa vida? Então, se lá no passado eu tirei, digamos, esse escravo aqui do tronco, ele saiu dessa situação. Tá? Isso não vai mais me afetar daqui para frente, nessa e em outras vidas. Agora, por exemplo, aqui o corrupto. Se eu tirei o corrupto e estou trabalhando com vendas, né? E as coisas começam a dar certo e volta a tentação de passar a perna nos outros, aí vai voltar. Então, se eu não tiver a minha mudança de conduta, aí o problema volta. Então, o atendimento não faz milagre. Ele é uma ferramenta maravilhosa para quando a gente quer mudar. Isso aqui não muda ninguém. Não tem jeito. A gente precisa querer mudar. Aí sim as coisas funcionam. Esse foi um dos pontos que mais me tocou quando eu comecei a estudar a codificação. Como eu vim da formação católica, a hora que eu comecei a ler o Livro dos Espíritos, aquilo foi respondendo dúvida atrás de dúvida, né? E eu não consegui parar de ler, até que chegou lá na metade do livro, acho que questão 642, a única que eu tenho de cor, essa é a primeira, tá? Não decorei o livro não. E essa questão diz o seguinte: então basta não fazer o mal para ser agradável a Deus? E a resposta me chocou, falou o seguinte: não, você tem que fazer o bem no limite das tuas forças. E todo o mal que advir do bem que você deixar de fazer, vai te ser debitado também, você vai ser corresponsável. Olha que forte isso. A gente faz um pouquinho de bem de vez em quando, né? E é o bem no limite das nossas forças. É muito forte isso. E não é um puxão de orelha, isso é bom para nós. Só nós vamos sair ganhando, agindo dessa forma. Mas é tão difícil, porque a gente já fez tanto
mal no passado, ou sempre foi egoísta no passado, sempre querendo o nosso próprio bem, dos nossos em detrimento dos outros, né? Então isso cria uma força tão grande de a gente querer continuar a agir da mesma forma, e essa mesma força a gente vai ter que colocar em sentido contrário para desconstruir essa forma de pensar e de agir e de ver a vida. Mas vale a pena seguir aquela orientação, fazer o bem no limite das nossas forças. Porque essa vida aqui, daqui a alguns anos, algumas décadas, se acaba. Agora, nós somos imortais. O resultado disso aqui a gente vai levar a eternidade afora. Então não vale a pena você querer tirar vantagem de alguém agora. Quando em atendimentos a gente pega situações mais fortes disso aqui, mesmo colocando a pessoa no presente, ela ainda está inconformada com o que aconteceu, né? Aí eu faço essa seguinte pergunta para a consciência ali, né? Se naquela vez lá você tivesse dado toda a tua parte da herança, porque já ali a pessoa pegou a herança do irmão, né? Se você tivesse deixado tudo para ele, não tivesse, ninguém te desse condições de trabalho, se não tivesse nada para viver, e fosse andar na estrada mendigando, dependendo da boa vontade dos outros, você não teria passado por essas 10, 15 vidas de sofrimento. Não valeria a pena ter feito isso? E provavelmente, se tivesse dado toda a herança para o outro também ia ter um pouco de bondade e ia auxiliá-lo de alguma forma, né? Então, sempre que algo que a gente obtém, alguém precisou sofrer para aquilo, é problema. E não problema para uma vida, para várias. Por isso que ninguém sairá de lá até que pague o último ceitil, até o último centavo. E não é Deus que está cobrando. Somos nós mesmos. E a gente está aqui para isso, para resolver isso. E a principal dificuldade está lá em casa, com aqueles que vivem embaixo do mesmo teto. Ali é uma reunião, para mim, a definição de família é, salvo exceções, tá? Família é uma reunião de ex-inimigos, não são mais, mas já foram, tentando se acertar. Mas quando chega aqui numa nova vida, qualquer situação de dificuldade aflora esses aspectos do passado. E a gente está aqui para trabalhar isso. Então, quanto mais força a gente fizer para botar em prática essas orientações do Evangelho, de perdoar, de não julgar, de sempre se colocar no lugar do outro, mais rápido a gente vai sair dessa encrenca. Respondeu a questão? Mais alguém? Na semana passada, o Jean fez a palestra e ele estava livre, o tema, ele acabou escolhendo o tema o trabalho. E, coincidência ou não, era o tema que estava na sequência aqui do nosso estudo para a gente trazer também. Na fase mais animalizada, o trabalho, guiado pelo ego, está preso à necessidade de autoexaltação, promovendo o ser a cargos mais altos, a status e poder. Não existe um fim altruísta para o desenvolvimento inteligente e sustento da humanidade. E a gente vê isso até hoje, né? Nós somos educados para a competição, para ser o melhor. O segundo já é considerado perdedor, né? Vejam a insanidade, né? Então isso está muito forte na nossa sociedade. Ainda hoje, sabendo de tudo isso, 90% da população mundial ainda vive em função disso aqui. Dessa competição insana. O objetivo nosso, nesse plano de regeneração, mudando esse aspecto, teve um filme francês, eu acabei esquecendo o nome do filme, mas ele retrata essa nossa proposta daqui para frente. Como vai ser daqui para frente? Era uma vila, né, um vilarejo, e eles se reuniam uma vez por mês. Então, todos os integrantes ali da vila. Então, o ferreiro vinha lá e perguntava, esse mês eu vou fazer enxadas. Quem está precisando de enxada?
E hoje em dia não, a gente produz o máximo que puder de enxada e faz propaganda para que todo mundo queira comprar uma enxada, mesmo aqueles que não precisem. A gente faz tanta propaganda naquilo que a pessoa acaba se convencendo que ela precisa ter uma enxada em casa e nunca vai usar, né? Então, a pessoa que tem uma profissão, ela coloca à disposição da comunidade, pergunta quem vai precisar e produz apenas o que será necessário. E todo mundo vai viver bem, em equilíbrio. O trabalho é exaustivo na constante busca competitiva para maiores lucros e posses, inclusive lesando companheiros de evolução para conquistar maiores ganhos. Vende-se a dignidade por mais algumas notas no final do mês, para responder aos anseios inconscientes da inteligência presa aos sentidos. É automatismo sem razão. Então não faz sentido isso quando a gente começa a se autoavaliar. E é a proposta do autoconhecimento, né? O dos gregos lá, o conhece-te a ti mesmo, de Jesus, o conhecereis a verdade vos libertará. Quando a gente compreender e vivenciar isso, tudo isso aqui cai por terra. Não vai mais fazer sentido para a gente não entra mais nesse jogo. Na fase da razão, que é do autoconhecimento, da gente... tudo que chegar para a gente passar pelo crivo da lógica e da razão, ver se realmente faz sentido, se vale a pena a gente investir energia nisso. O trabalho deve ter frutos no próprio ser. É exercício constante de paciência e perseverança na moldagem do espírito. É necessidade cinética de aprendizado e crescimento. Não necessita estar preso à recompensa, como o cão adestrado, mas deve, pela razão, ser compreendido como importante ferramenta evolutiva. O salário deve ser justo pelo trabalho realizado, sabendo que a conquista ilícita corrompe o espírito. Nos mundos mais adiantados, o trabalho é oportunidade sagrada de aperfeiçoamento do espírito em qualquer ramo, uma vez que um precisa do trabalho do outro. Todos querem produzir, não em acúmulo de bens, mas em qualificações, aptidões e faculdades para o espírito eterno. Então, a pessoa que vai ser o governador da região, não é porque ele fez propaganda política e convenceu as pessoas a votarem nele. Ele vai ser indicado pelas aptidões que tiver. O que for mais apto vai ter a função, vai ter o cargo. Então, vai se inverter esse modelo que a gente vive hoje. E aí a gente vai ter mais tempo para olhar para dentro da gente. As preocupações que nos chamam para fora vão deixar de existir. E tem muita coisa dentro para a gente mudar. Que a gente vai começar a mudança agora, né? Mas esses milênios que a gente viveu nesse modelo antigo, está no nosso inconsciente, esperando o nosso trabalho, com cada uma dessas memórias, cada uma dessas situações. E a gente só vai ter condições de fazer esse trabalho se fora tiver um pouco mais de tranquilidade. E isso está mudando. É a proposta desse mundo de regeneração que a gente está entrando agora. Ainda nesses mundos, é a qualificação desses espíritos que são reconhecidas pelo povo na eleição de seus governantes. Os mais aptos a governarem são os mais sábios e desprendidos dos bens materiais. Consequentemente, os mais ligados a mentores espirituais que possam orientar seus trabalhos na condição do Estado. O trabalho livre das cobranças do ego é fonte de prazer que ultrapassa o plano físico. É produzir em atividade de lazer, fazer o que você gosta. E um exemplo disso é um conto sufi oriental, que conta uma história mais ou menos assim. Um rei conheceu um sábio e gostou muito daquele sábio e levou ele para ser o ministro de justiça. E começou a ter problema, né? E daí chamaram o rei lá no ministério para ver o que estava acontecendo, né? Chegou um senhor que foi denunciar alguém que tinha roubado a sua propriedade, né? E aí o sábio condenou o dono da propriedade.
E o rei perguntou, mas por quê? Não, porque ele está acumulando, ele não está botando esses bens em circulação, impedindo o outro de ter um trabalho digno. E o outro precisou roubar. Então, o que roubou teve uma pena, mas o que foi roubado teve uma pena maior. Aí o rei teve que acabar por afastar esse sábio, né? Então a gente não está preparado ainda para isso. A gente ainda vive muito inconscientemente, a gente não pensa no que está fazendo, nos valores que a gente se permite ainda. Isso nós só temos a ganhar. Mesmo que o mundo inteiro não mude, mesmo que lá na família ninguém mude, se eu mudar eu vou ser beneficiado. Primeiro pela minha mudança. E segundo porque aquelas pessoas ao meu redor, pela minha mudança, vão mudar. Elas em si não vão mudar. Mas a minha mudança vai atrair em cada uma delas, aflorar, isso é sintonia vibratória, né? Quando elas estiverem perto de mim, a parte que vai estar mais aflorada é a que está vibrando coerente ou da mesma sintonia com a minha mudança. Então, se eu sou raivoso, quando a pessoa estiver perto de mim, eu vou atrair nela os aspectos de vida de passado onde ela foi raivosa. Se eu estiver calmo, se eu perdoar, eu vou atrair na pessoa os aspectos onde ela foi mais tranquila, onde soube perdoar. Então a pessoa não mudou, mas a minha mudança fez com que perto de mim ela mudasse. Então a gente não precisa esperar o governo mudar, esperar o patrão mudar, esperar o filho, a esposa, o marido mudar. A mudança é de cada um, é intransferível. E nós só temos a ganhar com isso. Então, esse era o assunto que eu tinha para hoje. Alguma dúvida, algum comentário? Bastante coisa para pensar, né? Às vezes eu me empolgo aqui e pego pesado, mas não tem como florear muita coisa, né? A gente procura trazer de uma forma mais divertida, mas realmente é algo muito sério. A gente precisa se dedicar mais a isso. A gente se dedica 8, 10 horas por dia para o nosso bem-estar material. E para o nosso bem-estar espiritual, que a gente vai carregar o resto dessa eternidade afora aí, a gente dá o quê? 1 hora por semana? E ainda acha que está fazendo bastante. Então é muito sério isso. A gente precisa olhar com mais carinho para esse nosso aspecto. Esquecer essas picuinhas daqui. Isso não, daqui a algum tempo vai ficar tudo para trás, não vai ter importância nenhuma. Então que a gente possa levar essas reflexões para o nosso dia a dia. Vamos encerrar com um passe coletivo. Quem se sentir confortável pode fechar os olhos. Quem conhecer alguém que está precisando de auxílio também pode mentalizar essa pessoa como se ela estivesse sentada aqui no auditório. Que essas energias não se ressentem da distância. Sentindo uma onda de energia leve, clara, descendo do alto da cabeça, envolvendo todo o nosso corpo, desintegrando energias densas, deletérias, que possam prejudicar o nosso funcionamento saudável, nos preparando para mais uma semana de caminhada, de aprendizado. A Terra é uma grande escola, a gente está aqui para aprender. E na escola todo dia vêm lições novas. Então que a gente esteja preparado quando essas lições chegarem, para que a gente não reaja mais, que a gente consiga responder a cada uma delas. Quando a gente aprende a responder, elas param de acontecer. Só vem até a gente aprender. Esse é o objetivo da escola. Ampliando essa energia para o nosso lar, local de trabalho, envolvendo as pessoas que convivem conosco, sabendo que não tem culpados nem inocentes, somos todos aprendizes da vida. Mentalizando uma semana harmoniosa, saudável e abençoada. Uma boa noite a todos. Que assim seja.